Olá a todos. Nessa aula nós vamos discutir brevemente a polarização de ondas eletromagnéticas. A polarização vem do caráter intrinsecamente vetorial do campo eletromagnético e das ondas eletromagnéticas. Nós sabemos que o campo elétrico e o campo magnético eles são ortogonais entre si quando você resolve as equações de Maxwell para ondas planas uniformes em meios lineares isotrópicos e homogêneos. E então, mesmo que fosse em outro meio material, você consegue achar relações entre os vetores. Então, a referência de polarização é sempre tomada como o campo elétrico. É a orientação e as fases relativas das componentes do campo elétrico. Então, uma onda plana uniforme, que é nosso caso em estudo agora, é dada por um vetor E0, que é complexo, porém constante no espaço-tempo, e a dependência espaço-temporal está nessas duas exponenciais. O termo de fase, que indica a frequência da onda e a variação de fase com a posição, tá? com a posição e o tempo, e um fator de atenuação. Então, essas duas parcelas aqui nós já estudamos de certa maneira, entram os aspectos do meio material, via beta, via alfa, a direção de propagação, que é dada pelo pelo vetor beta dividido pelo seu módulo, que é igual ao vetor alfa dividido pelo seu módulo. Né? Essa aqui é o beta, é a constante de fase, esse alfa é a constante de atenuação, e esta n é a direção de propagação da onda. Então, o que falta para a gente é estudar com maior profundidade este vetor aqui, esse vetor de polarização. Embora a gente tenha dado uma solução geral lá para a onda plana uniforme no vácuo, ou algumas aulas para trás, nós não chegamos a discutir relações entre as componentes desse cara e também relação de fase. Então vamos lá. Como é que a gente pode descrever a polarização de uma onda eletromagnética? Então veja só, nós temos em um certo sistema de coordenadas a possibilidade de representar o nosso sistema da seguinte maneira. Você tem aqui um vetor n, que é o eixo de propagação da onda, ele pode estar arbitrariamente orientado no espaço, e você pode definir um plano. Tá? Esse vetor n ele é perpendicular a um plano, tá certo? E dentro desse plano, nós podemos definir duas orientações perpendiculares entre si, a orientação A1 e a orientação direção 2. Tá? Então você tem contidas no plano, esses vetores A1 e A2 definem esse plano, de certa maneira. Tá? Então, contidas no plano, nós teríamos duas direções, a direção do x1 e a direção do x2 nessa situação aqui. Perceba também que, como são todos vetores unitários, nós podemos expressar que o A2 ele é dado pelo n vetorial A1. Tá? Então, nós temos uma tríade de vetores ortogonais. O n indica a direção de propagação, A1 e A2 são duas direções contidas no plano. De tal maneira também que, se você quiser, você pode fazer A1 vetorial A1 vetorial A2 te dá a direção n. E por outra, se você fizer A2 vetorial com n, isso aqui vai te dar a direção A1. Casos particulares, n na direção de z, o A1 é x e o A2 é y, é o vetor unitário y. Então, um caso bem particular. Então, dessa maneira, veja só, se nós dissemos que n é a direção de propagação da onda, eletromagnética, conforme nós já consideramos em exemplos mais simples, naquele exemplo da onda no vácuo, no caso geral, nós podemos escrever então que o campo elétrico
uma vez que N escalar campo elétrico tem que ser igual a zero por uma das equações de Maxwell, né, para a onda plana uniforme, isso significa que o campo elétrico ele terá uma componente na direção 1 desse plano e uma componente na direção 2 nesse plano. Esse plano formado pelos vetores A1 e A2 que são perpendiculares ao N. Então, você pode definir o plano por esses dois vetores ou pelo N, né? Já que, obviamente, A1 vetorial A2 é a direção N. Alguém que queira escolher um conjunto, não esse A1 e esse A2, quer escolher outros, tudo bem, desde que o novo A1 e o novo A2 sejam ortogonais entre si e produzam no produto vetorial o N, né? Você poderia escolher A1' e A2', por exemplo. Então aqui você vai ter que o campo elétrico, esse aqui é o E0, então esse aqui é o E0, é o vetor E0, elevado a ômega t menos, eu vou escrever aqui K vetor ponto R. Só lembrando, né, o K é beta vetor menos I alfa vetor e vai te dar aquela relação bem geral da onda plana uniforme. Pois bem, dada esta representação aqui, nós podemos agora estabelecer os vários tipos de polarização. Esse cara, esse vetor aqui é o que indica a polarização da onda. É o vetor E0 que vai dizer qual é a polarização da onda. Então nós vamos ter aqui como escrever, né? Se você imaginar o seguinte, tá? Você tem o módulo do vetor E1 e você tem o E1 em geral, você pode escrever assim: módulo desse vetor E1, não, falei besteira. Módulo de E1 é um número complexo. Esse número complexo eu posso escrever na forma módulo e uma fase, vou chamar de θ1. Tá? E o componente 2 eu posso escrever muito bem na forma módulo e fase da componente 2. Então nós temos duas componentes, uma na direção 1, outra na direção 2, e o termo de fase e atenuação, já que esse vetor K aqui é complexo, via de regra. Caso particular aqui, ó, caso particular. Tá? Vou colocar aqui, é aquela forma N na direção de Z, N na direção Z, A1, AX, A2, AY, e nós tínhamos vetor E igual componente E0x na direção de x, esse seria o E1, mais E0y na direção de y, isso seria o E2, aqui não é vetor, desculpa, tá? E elevado a ômega t, menos K.R, eu teria menos beta vezes Z, e a atenuação desta onda. Então, o caso particular teria esta cara aqui. Tá? Nós vamos continuar com o caso mais geral. Então, veja só. Nós vamos substituir agora o E1 e o E2 pela sua forma polar. Ok? Então, aqui, ó, eu vou continuar nessa representação aqui. Eu vou escrever assim, olha. Vou reescrever o vetor E0 na forma módulo de E1 e na θ1 na direção de 1, nessa direção 1 aqui. Então você teria as direções x3, esse aqui seria o x3, o eixo x3, que corresponde ao z, digamos. Esse aqui seria o eixo x2, esse aqui seria o eixo x1 de forma geral. Tá? Então nós vamos ter essa componente na direção de 1, mais essa outra componente com uma fase que pode ser diferente da fase da componente 1 na direção 2, vezes o termo de fase e atenuação. Né? Fase é a parte do beta e a atenuação é a parte do alfa. Okay? Pois bem, nós podemos ainda, notando o seguinte, tá? Esquecendo um pouco do termo de fase, veja só, o módulo do campo elétrico total, o módulo do vetor E, em
em que se pese a posição R igual a zero, então vamos colocar assim, ó, em R igual a zero, o módulo desse vetor vai ser dado pelo módulo de E1 ao quadrado, mais o módulo de E2 ao quadrado, ou seja, esse termo aqui vira só a fase temporal, cujo módulo é 1. Módulo disso aqui é esse número, que tem que ficar ao quadrado. O módulo disso aqui é só isso aqui, que tem que ficar ao quadrado, e extrair a raiz disso tudo. E isso aqui eu vou chamar simplesmente de E0. Tá? Eu vou chamar isso aqui de E0. Então, se nós olharmos isso aqui no plano, definido pelo vetor n, tá? Então o n está apontando para fora do plano do quadro aqui. Eu estou olhando a onda chegar. Então esse aqui seria o n. Veja só, essa aqui seria a nossa direção, vou chamar de x1, e essa aqui de x2, ou seja, vetor unitário na direção 1, vetor unitário na direção 2. E eu vou plotar aqui, mostrar somente os módulos desses vetores. Eu tenho que levar em conta que isso aqui está variando no tempo, tem fase, então não é uma coisa muito simples, mas só para você ter ideia de como eu posso escrever esses números. Se você tem uma grandeza que tem tamanho, digamos que o vetor ele está apontando aqui, o tamanho desse vetor é E0, veja só que projetado sobre o eixo X, o tamanho máximo que eu tenho, dado esse E0 aqui, dado esse tamanho E0, o tamanho projetado sobre o eixo x1 vai depender do certo ângulo φ que eu vou medir com relação a esse x1. E ele vai ter tamanho total E0 cosseno de φ. Da mesma maneira, o máximo valor sobre o eixo 2 vai ser dado pelo E0 vezes o seno de φ. De tal maneira que, veja, eu preservo o valor de módulo se eu escrever que o módulo de E1, esse número que está aqui, é o E0 vezes o cosseno de φ. E o módulo de E2 é esse mesmo E0 vezes o seno de φ. Tá? Eu preservo esse módulo. Eu não estou olhando a fase, que é uma coisa importante. Tá? Mas veja só, o tamanho total do vetor, é o módulo dele, que indica a magnitude desse vetor, vai ter valor E0, que é um valor, note, né, por ser módulo, maior ou igual a zero se o vetor for nulo, mas vetor nulo não nos interessa. Então, vamos colocar aqui maior que zero. Esse número é maior que zero, é real puro e tudo mais. Então, a componente na direção 1 vale E0, o tamanho do vetor cosseno do ângulo, medido em relação à direção de 1. Tá? E a parte na direção 2 vale E0, seno deste mesmo ângulo aqui. Então, no final das contas, nós podemos reescrever a polarização da seguinte forma. Olha só, a gente pode agora definir... então eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui do lado. Tá? E1 módulo é igual a E0 cosseno φ. O E2 módulo é E0 seno de φ. Eu posso definir uma fase θ2 menos θ1 igual a 1 gama, que é uma fase relativa. Então, esse cara aqui passa a ser fase relativa entre as componentes. Entre as componentes. Ok? E aí, como resultado, nós podemos escrever que o vetor elétrico de uma onda eletromagnética, como função da posição e do tempo, pode ser escrito assim, ó, E0 exponencial de I θ1, que eu posso muito bem agregar lá na fase geral. Tá? Então, E0, magnitude, cosseno de φ, se eu colocar esse fator E na I θ1 em evidência, veja só, se você remover esse cara para frente de tudo, aqui você tem que descontar θ0. Né? Ou é a mesma coisa que você multiplicar o 1 que está aqui na frente por
E elevado a menos I θ zero. Porque você vai, enfim, esse E na I θ zero aqui, você vai colocar em evidência. Então é a mesma coisa, colocando dessa forma, né? É a mesma coisa que dividir esse número E na I θ 2 por E na I θ 1, se eu quero colocar esse em evidência. E aí eu vou ter aqui θ 2 menos θ 1, que é a fase relativa. Então eu vou ter assim, ó, cosseno de φ direção 1 mais E na I gama, que é a diferença de fase agora, né? Que eu estou dividindo tudo por E na I θ 1, seno de φ na direção 2, certo? Vezes, eu vou colocar um símbolo de multiplicação aqui, mas não é produto vetorial nem nada, é só para lembrar que está continuando ali a expressão. E elevado a ômega t menos vetor beta ponto r mais o θ1, que eu coloquei em evidência, então isso aqui é uma fase global, é esse E na I θ1 que foi colocado em evidência, e o termo de atenuação, menos alfa ponto r. Então, o θ1 agora, você poderia muito bem ter pego a componente 2 e colocado em evidência. Daí a fase relativa apareceria aqui. Tá? Mas esse cara, ele é simplesmente uma fase global. Via de regra, se você não tem duas fontes distintas de ondas eletromagnéticas na mesma frequência, essa fase global pode ser importante. Mas se você tiver uma única fonte, você pode eventualmente colocar para zero, que seria a mesma coisa que mudar a escala, a referência no tempo, digamos assim. Ou deslocar a origem do sistema de coordenadas, tanto faz, né? Que fase significa atraso ou avanço no tempo, deslocamento no espaço, para frente ou para trás, depende só do sinal desse θ1 aqui. Então essa aqui é a forma geral da polarização. E agora eu vou reescrever aqui essa equação. Nós vamos ter que considerar casos particulares. Tá? Então vamos escrever essa expressão aqui novamente. Tá? E igual E0, cosseno φ na direção 1, mais E elevado a I gama seno φ na direção 2. E esses fatores aqui, que são os fatores de fase e atenuação. E elevado a I ômega t, menos, vou escrever assim, ó, vetor k.r mais θ1. Gama é a fase relativa, φ, ângulo formado com o eixo 1. Vou chamar esse eixo de A1. Tá? Gama é a fase relativa. E aí nós vamos ter as várias situações possíveis. Então, situação 1, polarização linear. Qual é a condição para você ter polarização linear? A condição é a seguinte, tá? Gama igual zero ou π. Somente essas duas possibilidades. Tá? E o φ, esse ângulo φ aqui, ele pode excursionar de 0 até φ, pode excursionar desde 0 até 2π. 0 a 2π. Ok? Então o φ pode ser qualquer coisa. E aí nós temos dois casos particulares. Eu vou tomar aqui o gama como sendo zero. Tá? Vou tomar gama, considere gama igual a zero. Então nota qual é a forma da solução para polarização linear. Vetor E igual a E0, cosseno φ na direção de 1, mais seno φ, seria menos se fosse π, né? Seno φ na direção 2, E elevado a ômega t, menos k.r, mais θ1, tá? Vamos fazer aqui, ó, θ1 igual a zero.
Tá? Vamos considerar θ1 igual a zero em todas as nossas análises. Como eu falei, nós não estamos considerando duas fontes distintas, que uma pode estar emitindo com atraso em relação à outra, e essas duas fontes na mesma frequência. Então, podemos fazer θ1 igual a zero sem nenhuma dor na consciência por enquanto. Então, veja só. Se o φ é igual a zero, tá? Então, φ igual a zero. Φ igual a zero. O resultado vai ser vetor elétrico igual E0, o cosseno de zero é 1, na direção de 1, o seno de zero é zero, e aí você vai ter a onda polarizada totalmente na direção 1. Certo? Já se você escolher o φ igual a π dividido por 2, da mesma forma, se você escolher o π, a única coisa que vai mudar é o sinal menos, e aí vai ter como se tivesse uma fase de 180 graus, mas pouco relevante para o momento. Se você escolher φ igual a 90 graus, o cosseno vai para zero e o seno é que vai para 1. E aí você vai ter a outra possibilidade linearmente independente. Ó. E elevado a ωt menos k ponto r. Tá? O que significa essas duas situações aqui? Se você, porventura, olhando aqui, ó, vou representar aqui no plano do quadro, a direção de propagação apontando para fora do plano do quadro, tá? E você disser o seguinte, esta direção 1 aponta para cá, e esta direção 2 aponta para lá, tá? Você pode fazer qualquer outra convenção, tá? Não importa, isso aqui é só uma convenção que eu vou usar agora, tá? Por exemplo, você poderia muito bem apresentar o N aqui. Só vou até fazer diferente aqui para você ver que dá para fazer. Ó. Digamos assim, ó, esse aqui é o A1 e esse aqui é o A2. Tá? Então, essa situação aqui, note que A1 vetorial A2, A1 vetorial A2, te dá a direção de N, A2 vetorial N te dá a direção de A1 e assim sucessivamente. Tá? Note que se você disser que esse aqui é o eixo vertical e esse aqui é o eixo horizontal, Tá? Esta polarização com φ igual a zero vai corresponder ao que a gente chama de polarização vertical. Ou simplesmente V. Tá? Vertical. Enquanto essa outra aqui vai ser a polarização horizontal. Então, de todas as polarizações lineares possíveis, você tem uma polarização possivelmente vertical, uma outra polarização possível horizontal, e o caso geral, em que esse φ é diferente de zero ou de π sobre 2, né? Ou de π também poderia ser, ou de 3π sobre 2, né? 0 e π, só para ser completo, 3π sobre 2, mais menos 90 e 0 e 180, né? 0 e 180, vertical. 90 e menos 90, ou 270, horizontal. Por que isso? Se esse aqui é o eixo horizontal, e esse aqui é o eixo vertical, e você está olhando a onda chegar, tá? Você pode ter, você pode querer fazer o gráfico de como que se comporta o vetor elétrico nesse plano. Eu vou apagar aqui o caso geral, nós já voltaremos para outras situações. Olha só, digamos que você tenha a polarização vertical. A sua solução é uma onda de polarização vertical. E você resolve plotar as componentes de campo. Né? Aqui você teria a componente E1 como função do tempo, e aqui você teria a componente E2 como função do tempo. Certo? E você está olhando a onda chegar até você. Tá? O que você observaria numa polarização
vertical, ou horizontal, ou mista linear. Você pode ter o seguinte, olha, eu vou ter que apagar aqui alguma coisa, mas por favor, guarde essas equações. Guarde essas equações. Só lembre que o gama tem que ser zero ou π. Isso é um fato mais importante. Você poderia ter uma antena do tipo, se não for com luz visível, né, dois dipolos em quadratura, tá? Então você tem dois dipolos orientados a 90 graus, ou outra antena possível, tá? De tal maneira que um esteja orientado na direção de 1 e o outro está orientado na direção 2. Você vai ligar isso aqui, cada um desses dipolos, você vai ligar na tela do osciloscópio, um deles canal A, o outro deles no canal B, de tal maneira a selecionar aquela função A versus B, canal A versus canal B. E aí você vai ter que colocar na mesma escala e você vai ver o comportamento, os dois dipolos, né, as duas anteninhas, você tem uma antena vertical e uma antena horizontal. Então essa vertical pega o campo elétrico vertical, um fio condutor, geralmente, tá? Com uma estrutura apropriada, mas pensa num condutor aqui. Vai pegar o campo elétrico, porque o campo elétrico vai fazer as cargas oscilarem ali, vai induzir uma tensão e tudo mais, você mede essa tensão e converte em campo elétrico. E uma outra, que é um outro condutor, ortogonal ao primeiro. Então, os dois estão posicionados sem nenhum deslocamento espacial um em relação ao outro, para não dar uma defasagem artificial aqui. E os tamanhos dos cabos que vão para os canais A e B do osciloscópio são iguais também, para não haver defasagem por conta dos cabos. Mundo ideal, pense em mundo ideal. O que você vai ter? Qualquer polarização linear vai produzir uma linha reta na tela do osciloscópio. Tá? Polarização da luz, você não vai conseguir, obviamente, medir no osciloscópio. Luz visível, né? Falou infravermelho próximo do visível, ou ultravioleta, ou raio-x, ou qualquer onda eletromagnética tem polarização. Tá? Então, para você fazer essa medida com osciloscópio, naturalmente tem que estar ondas dentro da faixa de frequência de operação lá. Com luz visível e tudo mais, tem outras formas de determinar a polarização. Tem filtros polarizadores e etc. Tá? Mas só para que a gente pegue uma coisa bem mais palpável aqui, é esse cenário. Você teria duas antenas em quadratura, posicionadas origem no mesmo ponto do espaço. Então a onda está chegando igualmente nesse condutor aqui. E aí você leva o sinal capturado para a tela do osciloscópio e coloca na função A versus B. Em vez de ser A em função do tempo, B em função do tempo, você coloca A versus B. No tempo você teria dois sinais que podem mudar de magnitude, mas os dois estariam em fase. Essa é a coisa importante. Se você olhar lá, a componente 1 e a componente 2 na polarização linear, elas não têm uma fase relativa. Ou a fase relativa, pior caso, é 180 graus. Tá? Mas não pode ser outra que não 0 ou 180 graus. Então veja só, no caso da polarização linear vertical, o campo elétrico ele vai ter, só para lembrar aqui, né? Vamos pensar assim, ó, na origem, R igual a zero. Nós vamos ter na vertical o seguinte, E vetor igual E0 exponencial de I ômega t menos, vamos considerar o A1 igual x, o A2 igual y e o n igual z, só para pegar o exemplo mais simples, elevado a beta vetor escalar n, mas estou considerando a origem, então em R igual a zero, vetor elétrico em posição igual a zero no tempo, eu vou ter E0, E na I ômega t, na direção 1. Na polarização horizontal, eu vou ter vetor elétrico também na origem e no tempo, eu vou ter E0 elevado a I ômega t na direção 2. E de forma geral, mista,
polarização linear mista, você vai ter vetor elétrico na origem, de novo, tá? Só para não ter que ficar olhando a parte espacial, função do tempo, o que você vai ter? Um E0, ou cosseno de φ, que é o ângulo medido com relação à direção 1, na direção 1, mais o seno de φ na direção 2, ou menos, tá? Dependendo do gama, se ele é mais ou menos, na direção 2, elevado a ômega-t. Então, nesse caso, veja só, se você tomar a parte real, o que o osciloscópio vai medir? Ele vai medir uma linha reta vertical, excursionando desde E0 até menos E0. Então, esse aqui é a sua polarização vertical. Já se você tivesse uma polarização horizontal, seria essa segunda situação, o vetor elétrico excursionaria fazendo uma linha reta de amplitude. Digamos que os valores podem ser diferentes, né? Vamos chamar assim de E0 horizontal, de menos E0 horizontal, né? O eixo está apontando para lá, até E0 horizontal, e ele oscila em cima de uma reta. Então, o vetor elétrico que está chegando tem uma hora que ele é máximo. Ele vai diminuindo, 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 é um cosseno. Uma hora passa por zero, aumenta, 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 aumenta. Depois ele chegou no máximo aqui, né? Em módulo aqui também ele teria a mesma magnitude. E ele depois diminui, aumenta, ele fica oscilando aqui, se ele fosse horizontal. Tá? E a polarização mista é simplesmente uma combinação linear dessas, mas que vai produzir uma oscilação sobre uma reta, tá? Com uma certa magnitude que projetada sobre o eixo, esse aqui é o ângulo φ, projetada sobre esse eixo teria E0 cosseno e sobre este outro teria E0 seno. Né? Seria esse aqui o E0 vertical e o E0 horizontal. O E0 vertical seria o E0 cosseno φ e o horizontal seria E0 seno φ. Então você vai ter uma oscilação sobre uma reta. Se você fizesse o gráfico disso aí em função de z, né, só para a gente pegar aqui como caso simples, eixo z de propagação, digamos aqui, ó, esse aqui seria a componente x do campo elétrico, esse aqui seria a componente y do campo elétrico. Note que o gráfico que eu tinha feito anteriormente, em uma aula anterior, era campo magnético aqui. Então, se você tivesse uma polarização linear mista, digamos, o vetor oscilando sobre esta linha reta aqui, ó, sobre essa aqui com um máximo e um mínimo aqui, o vetor elétrico neste plano, ele propaga em z, ele faz isso aqui, ó. E aonde estaria o campo magnético nesse caso? Tá? Então, o campo elétrico ele está fazendo isso aqui. Orientado ao longo deste ângulo φ. E o campo magnético estaria onde? E vetorial H tem que dar a direção Z de propagação. O vetor magnético estaria oscilando aqui a 90 graus. Então, o campo magnético, ele vai... Não vou conseguir fazer o desenho aqui, mas ele vai fazer a oscilação a 90 graus do campo elétrico, ou seja, com o eixo horizontal, se aqui é φ, ele vai fazer um ângulo de 90 menos φ. Certo? Ele vai excursionar sempre perpendicular. Então, se eu olhar de frente a onda chegar até mim, esse aqui seria o vetor elétrico excursionando aqui, ó, e eu teria uma outra reta aqui formando 90 graus, esse aqui seria o ângulo 90 menos φ, para o campo magnético que fica excursionando. Claro, convertido na escala apropriada de medida de campo magnético. O osciloscópio, se você quisesse medir os campos elétrico e magnético simultaneamente, você teria que ter 4 canais para medir as componentes do campo elétrico vertical, horizontal, magnético, vertical, horizontal. Mas fica claro aqui que se o campo elétrico é vertical, o magnético é horizontal. Se o campo elétrico é horizontal, o magnético é vertical.
E se você tiver mista, o campo elétrico é misto ou o magnético é misto, de tal maneira que eles formem uma, uma relação de ortogonalidade entre os dois, tá certo? Então, isso para a polarização linear. Bom, outra coisa interessante é que eu posso criar agora um outro tipo de polarização muito interessante, que é a polarização circular. Certo? Polarização circular. Assim como a linear tem duas linearmente independentes, que é a polarização linear vertical e horizontal, e das quais eu posso, somando vetorialmente, encontrar qualquer polarização linear mista, a polarização circular também tem duas possibilidades. Tá? Mas para que ela seja polarização circular, isso demanda um fato, φ igual a 45 graus, ok? Naquela expressão, e o gama igual mais ou menos 90 graus. Ou, se você preferir, π sobre 4 e π sobre 2, mais menos π sobre 2. Então, note que nesse caso o cosseno é igual ao seno, 1 sobre raiz de 2, só que e na i gama, e elevado a i gama, torna-se mais menos i. E aí você vai ter a polarização, a onda de polarização circular, vai ter a seguinte cara, E0 sobre a raiz de 2, porque agora eu posso evidenciar o fator 1 sobre raiz de 2 que aparece tanto na componente 1 quanto na componente 2. Você vai ter A1 mais menos I A2 elevado a I ômega T menos K vetor ponto R. Lembrando que o K é perpendicular tanto ao A1 quanto ao A2. Tá? Então vamos de novo fazer aquela ideia de A1 igual direção de x, A2 igual direção de y, n igual direção de z. Tá? E aí nós teremos a seguinte expressão. Vetor campo elétrico, como função da posição e do tempo, se torna E0 sobre raiz de 2. Toda a função aqui dependeria de z, né? Eu teria k na direção z ponto r, daria z só aqui, k vezes z. Vamos fazer z igual a zero, tá? Aqui, fazendo z igual a zero. Vou colocar aqui em 0 e t, na posição 0 e t. Veja só, nós teríamos E0, direção x, mais menos i, direção de y, e elevado a i ômega t, e acabou, né? Porque o outro termo aqui seria... Bom, dá até para dizer assim, função de z aqui. Vamos colocar assim, função de z. Menos beta z, menos alfa z. Vamos deixar completo, ok? Então, se você quisesse tomar a parte real disso, a formulação componente real dessa função, e de z e t, ou seria de qualquer r ponto n aqui no lugar de z, e aqui A1 e A2, teria essa cara aqui, ó, E0 sobre raiz de 2. Se você tomar a parte real de AX vezes essa exponencial aqui, você vai ter um cosseno de ômega t menos beta z, tá? Na direção x. E a parte imaginária no termo AY, quando eu tomar a parte real aqui, eu tenho imaginário vezes essa exponencial. Se for mais i vezes essa exponencial, o imaginário é menos seno, ou a parte real é menos seno. Se você pegar menos i vezes essa exponencial, a parte real é mais o seno. Então, mais menos fica menos mais seno de ômega t menos beta z, na direção de y. E o termo de decaimento exponencial, ele é comum, então é real puro já, então ele continua ali. Então veja só, vamos fazer agora, considere um bonde elétrico. Considere um bonde elétrico, distâncias pequenas,
Então, alfa é aproximadamente 0. Tá? Alfa é bem menor que 1, muito menor que beta, vamos colocar assim. Alfa muito menor que beta, e elevado a menos alfa z aproximadamente 1 para pequenas distâncias em torno da origem. Então, nós vamos fazer para 1 isso aqui. Lembre que num bonde elétrico a penetração de campo é muito maior do que um único comprimento de onda, né, por conta dessa condição aqui. Então, o que vai acontecer na polarização circular? Veja só. Nós vamos ter parte real. Imagine que eu vá plotar o campo elétrico e o campo magnético. A direção 1 é a nossa direção horizontal. Eu vou chamar isso aqui de EX. Tá? E a direção 2 é a direção... Desculpa, direção 1 é a direção vertical. A direção 2 é a direção horizontal. Então, eu vou plotar, mesmo esquema, tá? Você tem as duas antenas, numa medida em RF, você tem as duas antenas, né? Elas estão cruzadas, elas estão ortogonais, uma vai para o canal B, uma vai para o canal A, outra vai para o canal B, e você coloca na modo X por Y, no osciloscópio, você vai ter em uma escala apropriada o gráfico EX por EY, tá certo? Sempre pensando o seguinte, a onda está chegando até você. Eu estou ajustando esse eixo para cá, mas tudo bem, você pode inverter os eixos aqui, não tem problema algum. Então veja só, essa aqui é a direção Z, tá apontando para fora do plano do quadro. O que acontece? Em Z igual a zero, o que nós temos? Nós temos o vetor elétrico parte real, ele é simplesmente dado pelo seguinte, ó, E0 sobre raiz de 2, cosseno de ômega t na direção de x, menos ou mais seno na direção de y. Menos ou mais seno de ômega t na direção de y. Estou fazendo z igual a zero. Então, o que vai acontecer? Veja só. Considere o sinal menos aqui. Considere o sinal menos. O campo elétrico com o sinal menos, ele começa para t igual a zero em totalmente vertical, E0 sobre raiz de 2. E aí o tempo vai passando, o ômega t vai aumentando e a parte com o sinal menos vai ficando cada vez mais negativa, até que você tenha atingido o ômega t igual a π sobre 2, que é 1/4 de período, no qual aí o cosseno vai para zero e o seno vai para 1, mas a magnitude foi se tornando negativa, até atingir menos E0 sobre a raiz de 2. Então, eu estou considerando o sinal menos primeiro. Então, olha só, esta onda ela está girando com a mesma magnitude, tanto em x quanto em y. A rotação se dá com velocidade angular. Então, esse aqui é o sinal menos, tá? Velocidade angular ômega. E note que, se você quisesse, a partir da rotação do vetor elétrico, né, o vetor elétrico está rodando para lá, ó, ele está rodando assim. Então, você teria instantaneamente o vetor elétrico, por exemplo, aqui, ó, esse aqui seria o vetor elétrico instantâneo. Naturalmente que o campo magnético seria, pela regra do vetor de Poynting, seria perpendicular. Então, esse seria o H, certo? Os dois rodam simultaneamente formando 90 graus. Agora, se você quisesse definir um vetor de frequência angular, de rotação do vetor elétrico, a partir da regra de uma das mãos, esta seria uma regra de mão esquerda. Ó. Regra da mão esquerda te dá a direção de propagação. Tente projetar usando uma regra de uma das mãos, né, girar uma das mãos naquela ideia, girou assim, dá a direção do polegar, tá? Para que, olhando a onda chegar até você, a direção de propagação está entrando no seu olho aqui, pela regra dessa mão, você teria o sentido de rotação do vetor coincidente com a direção de propagação. Isso é a regra da mão esquerda. Então, este sinal menos aqui, ó, esse sinal menos é o que se chama de left-handed
circularly polarized light, ok? Regra da mão esquerda. Então, essa aqui é a left-handed. Circular polarization, se você preferir. Então, é o LHCP. Polarização circular de mão esquerda. Também assim chamado, LHCP. Se, por outro lado, você pegar o sinal mais, a única coisa que muda é que o vetor vai girar no sentido contrário. E aí, nesse caso, você tem a right-handed circular polarization. Note que na representação complexa, o menos é representado pelo mais i e o mais é representado pelo menos i. Então, em termos dos vetores de polarização, a polarização A+, ela é chamada assim, A+, é a regra da mão direita, tá? É a regra convencional. Ela é AX ou A1 mais menos I, menos I AY, nessa convenção de engenharia que a gente usa o E na I ômega T. Tá? Existe uma convenção, se você quisesse usar E na menos I ômega T, daí o sinal ficaria correto, ficaria com o mais aqui. E a A menos, tá? A polarização circular direita, esquerda, é com o sinal mais I a Y. Você tem dois vetores de polarização circular. Então, essa aqui é a RHCP e essa aqui é o LHCP. Agora, por que esse é o mais e esse é o menos? Existe uma coisa chamada spin do fóton. E ele está associado ao sentido de rotação do campo em relação à direção de propagação. Se você usasse sempre a regra da mão direita para definir um ômega vetor, note que nesse caso aqui, o ômega vetor, o vetor ômega que define o sentido de rotação do campo elétrico, ele seria dado pela velocidade angular da luz, ômega, na direção n, menos n, melhor dizendo, igual menos ômega n. Desculpa, eu vou escrever melhor aqui. Para LHCP, você teria ômega, sentido de rotação, igual menos ômega n. Tá? Enquanto que para RHCP, você teria o ômega vetor igual ômega na direção de n. E spin indica, de alguma forma, uma rotação de alguma coisa, né? Aí, se você definisse que as projeções possíveis do spin do fóton, fossem correspondentes a o vetor ômega projetado sobre n, esse aqui é o vetor unitário ômega. O vetor unitário ômega igual o vetor ômega dividido pelo módulo, você teria duas possibilidades. Você teria as projeções mais 1 e menos 1. Tá? A projeção mais 1 é o RHCP, a projeção menos 1 é o LHCP. Tá? É o mão direita e mão esquerda. Tá? Então tem a ver com o spin da luz. É uma propriedade intrínseca. E o valor é 1. Tá? Então existem processos moleculares em que o spin do fóton faz diferença. Por exemplo, se você quiser tirar um elétron do orbital 1s através da inserção de luz, ele não pode ir para o orbital 2s mantendo o spin dele, né? Suponha que o elétron mantenha o spin dele. A maior probabilidade é acontecer isso. Tá? Mantendo o spin eletrônico, note que o spin eletrônico é meio, né? Então, meio é o spin do elétron. Spin eletrônico. Tá? Então, se você sair do 1,5 spin para cima do elétron e ir para spin para cima no 2s, você está mantendo o momento angular. Então, a única possibilidade seria ou o elétron vai daqui com spin up e ele chega lá com spin down, por exemplo, absorvendo uma luz de polarização
esquerda, de mão esquerda, né? Ou seja, spin do fóton menos 1. Ele está up e ele tem que ir para lá, tem que flipar o spin. Note que se ele tiver up, ele nem tem como ir para o 2s absorvendo esse cara aqui. Ele poderia emitir, mas daí emitir não conserva energia. Então tem regras de conservação. Mas outra alternativa, ele poderia ir para o orbital, vou representar um pouco para cima aqui, para o orbital 2p, porque o 2p corresponde a uma mudança de, esse aqui é o momento angular 0 e esse aqui é o momento angular 1, orbital, né? Ele poderia sair do momento angular orbital 0, por exemplo, absorvendo um fóton menos 1 e indo para a caixinha do m igual a menos 1. Mas no momento angular 1. Então, o spin do fóton ele pode ser sondado em experimentos com moléculas, com átomos, com excitação de átomos, porque ele entra na regra de conservação de momento angular. Ok? Bom, então existem duas possibilidades. Né? A mão esquerda eu mostrei aqui, a mão direita, né? O RHCP seria simplesmente o sentido de rotação inverte, então ele roda para cá, na LHCP, né, regra da mão direita, e isso te dá as duas possibilidades de polarização circular. Bom, vejam só o seguinte, no espaço, eu vou fazer para onda do tipo RHCP, daí você pode fazer isso para LHCP. Ó, no espaço, o que eu quero ver? Veja só, o vetor elétrico, ele tem essa cara aqui, ó, E0 sobre raiz de 2, AX menos IAY, eu quero a RHCP agora, eu quero o fóton de spin mais 1, tá? Ou polarização circular de mão direita, no caso. Então eu tenho esta forma aqui, ômega T menos beta Z, tá? E eu vou fazer no espaço a RHCP em T igual a 0. Tá? Em T igual a 0. Veja só, esse cara em T igual a 0 é uma função de Z apenas. E eu vou mostrar a parte real desse vetor. É o real disso em T igual a 0. O que nós vamos ter? Nós vamos ter E0 sobre raiz de 2, tá? Cosseno de beta Z, aí você pode fazer a conta direitinho, se tiver dúvidas, faça lá com todo cuidado. Mas veja só, você vai ter a x parte real dessa exponencial aqui. A parte real dessa exponencial é o cosseno de ômega t menos beta z. Se você colocou t igual a 0, a solução é cosseno de menos beta z, que é cosseno de beta z, né? Já que o cosseno é função par. A outra parcela vai ser menos i vezes esse termo aqui, que vai me dar o seno de ômega t menos beta z. Só que se eu colocar t igual a 0, eu vou ter seno de menos beta z. E seno de menos beta z é menos seno de beta z. Então eu vou ter menos seno de beta z na direção de y. Tá? Claro, teria a parte de decaimento aqui também. Se tiver decaimento na onda, ok. Mas a gente está considerando alfa aproximadamente 0. Estou pensando em ondas em bons dielétricos aqui. Então, olha só, se eu for fazer o gráfico deste campo de polarização circular direita no espaço, olha só, Z, eixo X, que é o vertical, eixo Y, que é o horizontal, vou plotar só campo elétrico aqui por enquanto. Função de Z em T igual a 0, função de Z em T igual a 0. O que acontece aqui, veja só, eu tenho uma onda que é um cosseno em Z componente X e eu tenho uma onda deslocada que é um seno em Z para componente Y do campo elétrico. Mas veja só, se você quiser fazer esse gráfico um pouquinho diferente, pensa assim, ó. Beta Z igual a 0. O que você tem aqui? Você tem um campo elétrico totalmente polarizado para cima em X com amplitude E0 sobre raiz de 2. Aliás, isso é um fato, tá? O máximo de projeção que você vai ter em Y é E0 sobre raiz de 2, o mínimo é menos E0 sobre raiz de 2 e o mínimo aqui também, menos E0
sobre raiz de 2. Não tem como ser outra coisa, né? Porque nós não estamos tendo amplificação nem nada e estamos ainda assumindo que a perda é nula. Olha só, à medida que você vai se deslocando em Z, o cosseno vai diminuindo para o sentido positivo de Z, que é a direção de propagação da onda, o cosseno vai diminuindo, a parte do seno vai aumentando, mas vai se tornando negativa. Então o vetor ele começa a rodar para lá, ó, para lá. Aí tem uma hora que ele fica para lá e ele vai descrever aqui, ó, uma espiral no espaço. Nesse sentido aí, ó. Tá? Então essa espiral ela está rodando no espaço, mas de tal maneira a começar a ficar mais negativa inicialmente, depois ela inverte. É uma espiral de caderno, tá? Essa é a espiral de caderno. É isso que vai acontecer aqui. Tá? Então, olha só, se você colocar um observador, eu vou colocar assim, ó, ele aqui bem perto, tá? Digamos, eu colocar um observador bem aqui, ó, bem na posição em que a onda rodou do estado vertical para o estado horizontal, você tem vários outros instantes aqui, né? Depois ela vai se tornando vertical para baixo, ela está rodando no espaço, o vetor elétrico está rodando no espaço. Tá? Se você colocar um observador bem aqui, ó, onde ela se tornou vertical, ó, o cara está olhando a onda chegar até ele. Ele tem um observador, ele está olhando a onda chegar até o olho dele. Tá? O que esse cara vai enxergar no tempo? E no tempo? Tá? Olha só, se você olhar de frente no espaço, aparentemente esse negócio está rodando no sentido horário, certo? Está rodando no sentido horário. Tá? Mas veja só o seguinte, esse aqui é o ponto, vou chamar de ponto 1, esse é o ponto 2, esse é o ponto 3, ponto 4, ponto 5 e assim sucessivamente. O observador ele está bem aqui, ó, nesta posição, nesta marca, digamos assim. O que ele vai ver no tempo? Se ele medir o campo elétrico no tempo e ele fizer um gráfico de A por B, tá? Eu vou colocar aqui de novo as direções assim, EX e Y, para que a onda esteja chegando até mim aqui. Essa aqui é a direção Z, apontando para fora do plano do quadro. Ele consegue fazer esse gráfico, ou seja, ele está olhando aqui de frente, ó. Então o EX está para cima e o EY está para cá. Ele está olhando a onda chegar até ele. O que ele vai ver primeiro? Primeiro ele vai ver esse cara aqui, ó. Então primeiro ele enxerga o vetor 1. Vetor 1. Depois ele enxerga o vetor 2. Tem o mesmo tamanho, tá? Vetor 2. Depois ele enxerga o vetor 3. Depois o vetor 4. Depois o vetor 5. Depois o vetor 6, que está para cá. Essa espiral continua para lá, ó. O vetor elétrico para ele está rodando no sentido anti-horário. Regra da mão direita. Pela regra da mão direita, roda o campo, você tira a direção de propagação N. RHCP. Então, no tempo, ele enxerga isso aqui, ó. EX de T, em qual Z? Nesse Z aqui, ó, que corresponderia a 1/4 de lambda, né? Em Z igual a lambda quartos, Z igual a lambda quartos, para todo T. E o EY também nesse Z igual a lambda quartos para todo T. O que ele enxerga? Ele enxerga isso. A onda está indo para lá, né? Então essa espiral de caderno toda, aquela espiralzinha, tá? Ela está andando para frente, é uma figura rigidamente que se desloca. Então por ele passa isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso e continua. Ele mediu isso, depois isso, depois isso, depois isso. E ele percebe, opa, o vetor elétrico está rodando com frequência ômega no sentido anti-horário e, portanto, ela é RHCP. Ah, mas e se fosse outro caso? Aí a espiral rodaria assim, ó. Rodaria ao contrário, né? A LHCP, ela começaria aqui e ela rodaria para cá. E daí a conclusão é, no tempo ela rodaria ao contrário dessa aqui. Tá? Então esse que é a questão. Bom, então veja só, ela é horária no espaço, se você olhar dizer aqui, né? Ela é horária no espaço, mas no tempo você mede ela anti-horária.
tá? E mutate, inverte a lógica para LHCP. Ok? E o campo magnético, o que faz o campo magnético? Descreve essa mesma espiral, só que sempre em cada instante, em cada Z, ele está ortogonal. Só isso. O campo magnético também vai fazer essa função, essa hélice, né? Essa função no espaço. Agora, o que é uma polarização elíptica? É o caso geral. Caso geral. Então, numa polarização elíptica, se você plotar o EX versus o EY no tempo, função do t, o que você vai ter? Uma elipse. Digamos, gama diferente de 0, π, π sobre 2 e 3π sobre 2. Tá? Que são os dois casos da polarização linear e os dois casos da polarização circular. Né? Você vai ter uma elipse orientada arbitrariamente, então o campo ele vai mudando de tamanho aqui, ele tem uma componente X diferente da componente Y e não estão em fase. Tá? Rigorosamente falando, você poderia dizer o seguinte, a elíptica ela inclui inclusive esses dois casos, porque se você esticar demais a elipse, tá? Se você pegar uma elipse e esticar demais, ela vira uma reta. E aí você tem uma polarização linear. Se você agora aumentar o semi-eixo menor, aqui seria o caso, né? O semi-eixo menor é infinitamente pequeno, comparado com o semi-eixo maior. No caso, outro extremo, então essa aqui seria linear. No outro extremo, você teria o quê? Pega o semi-eixo menor da elipse e vai aumentando ele até que isso aqui desachata, digamos assim, vira minha circunferência ficou uma porcaria aqui, mas vira um círculo, uma circunferência, tá? Então, se você deformar a elipse, você vai encontrar a polarização que você desejar, né? Deformando até ela virar uma linha reta ou deformando até ela virar um círculo. Tá? Faz os dois semi-eixos iguais, é um círculo, uma circunferência, melhor dizendo. Faz um semi-eixo muito maior que o outro, no limite em que um tende a zero e o outro não, você vai ter linear. E detalhe, né? Sempre aquela história, se for elíptica, o campo elétrico circula nesta elipse aqui e o campo magnético é uma elipse ortogonal. Então aqui você vai ter o campo elétrico e aqui você vai ter o campo magnético. Também ele gira, ele se comporta com uma elipse, sempre eles formando 90 graus, direção de propagação e vetorial H. Isso é a elipse, é o caso geral. Agora, o que mais que a gente pode falar a respeito de polarização? Tá? A polarização linear pode ser entendida, polarizações lineares é uma mistura 50% a 50% de polarizações circulares. Tá? Então, meio a meio de polarizações circulares. Veja só, se você quiser, forma geral aqui, você tem E como função de Z e T igual E0 na direção de X sobre raiz de 2, digamos, na direção de X mais I a Y, E elevado a ômega T menos beta Z, também vou desprezar o alfa aqui, alfa aproximadamente zero. Tá? Esse aqui seria a polarização left-handed, ok? É a polarização circular esquerda. Você pode escrever um vetor E+, como função de Z e T, igual E0 sobre raiz de 2, normalizado, então, AX menos IAY
E elevado a ômega t menos beta z, tá? Veja só, se você somar essas duas ondas, E mais E menos, você pode mudar as amplitudes aqui também, tá? Você pode mudar as amplitudes. E você pode, eventualmente, mudar a fase, tá? Mas os dois casos mais extremos, tá? Se você somar essas duas aqui, ó, você vai eliminar a componente Y e você vai ter um campo totalmente vertical, porque vai sobrar só a componente X. Por outro lado, se você subtrair uma da outra, você vai ter uma polarização totalmente horizontal. Tá? Basta você mexer nas fases também para conseguir qualquer outro, porque essas duas aqui dá uma vertical, essas duas aqui dá uma horizontal. Se você quer uma mista linear, multiplique essa por um fator, essa por outro fator, soma as duas, você vai ter então uma polarização linear mista. Agora vamos pegar aqui o caso da vertical, tá? Só para ilustrar isso graficamente. Veja só, você vai ter aqui, ó, duas ondas de mesma magnitude. Então veja que quando você somou as duas, na hora que você somou as duas, a amplitude desta onda de polarização vertical vai ser o dobro, né? Vai ser duas vezes esse E0, ou seja, vai dar raiz de 2 E0. Agora veja só, tá? Eu vou usar a mesma convenção, então. Esse aqui seria o nosso EX, esse aqui seria o nosso EY. Estou olhando a onda chegar até mim, esse aqui seria o eixo Z, apontando para fora do plano do quadro, né? Olha só, o que, que nós vamos ter? Esta situação aqui, ó, o que, que ela é? Ela é a onda E+, mais a onda E-. O que, que é a onda E+? A onda E+, polarização circular direita, é uma onda cujo vetor campo elétrico ele começa máximo com o valor de magnitude E0 sobre raiz de 2, E0 sobre raiz de 2, e ele roda no sentido anti-horário. Né? Ele roda assim, ó, pela regra da mão direita. Então esse vetor, em um outro instante de tempo, ele vai estar assim, ó. Essa aqui é a onda de polarização circular RHCP, desculpa, RHCP. Vou colocar right-handed, polarização circular de mão direita. Então ela está rodando aqui com frequência angular ômega no sentido anti-horário. E essa outra aqui que é o E-, o que, que é o E-? O E-, que corresponde a essa onda de cima, ela começa na mesma situação, só que ela roda no outro sentido. Tá? Então, em algum instante, você vai ter aqui, ó, essa aqui vai passar por aqui, magnitude quanto? E0 sobre raiz de 2. E essa aqui, magnitude quanto? Menos E0 sobre raiz de 2. Note que essa aqui gira para cá, com frequência angular ômega, esta gira para cá. Essa aqui em verde é a LHCP. Tá? Então, note o seguinte, a somatória vetorial desses campos, tá? Isso aqui eu posso olhar tanto no tempo quanto no espaço, estou olhando no tempo, somatória vetorial desses campos, ó, no início, os dois estão exatamente em fase, o resultante vai dar raiz de 2E0 aqui. Vai ser um vetor maior. Mas à medida que o tempo passa, esse cara aqui ele diminui a componente X e diminui a componente, torna a componente Y maior em módulo, mas negativa, enquanto essa aqui maior em módulo e positiva. O ângulo de rotação aqui é ômega t e o ângulo de rotação aqui é ômega t também. Então, de tal maneira que sempre as componentes para lá e para cá se cancelam e as componentes verticais se somam. Então você pode olhar que pela soma vetorial, o campo resultante ele vai oscilar em cima de uma linha. Ó, vai ter uma hora que esse cara vai chegar aqui e esse outro em verde ele vai chegar aqui, ó. Então aqui embaixo você vai ter a verde, você vai ter a azul, né? As duas se somando aqui para produzir
máximo, o mínimo valor aqui sobre o eixo x, que seria menos E0 sobre raiz de 2 duas vezes. Enquanto que o máximo começa em t igual a zero, seria 2 vezes E0 sobre raiz de 2. À medida em que o tempo passa, essa soma vai diminuindo, uma hora vai passar por zero, que é quando ômega t igual a exatamente π. Então esse cara chegou até aqui, e esse, desculpa, π sobre 2, né? Esse cara chegou até aqui, esse outro veio até aqui, aí depois o ciclo continua, eles vão ficar negativos, vão se somar construtivamente, maximamente aqui, e depois de novo, né? O azul veio para cá e o verde rodou para cá, eles vão continuar cancelando as componentes horizontais. As horizontais se cancelam e as verticais sempre se somam. Tá? A mesma lógica você pode adotar para a polarização horizontal. Só que na horizontal a onda RHCP começa aqui em cima e a onda LHCP começa aqui embaixo. E aí você pode ver que, por conta desse sinal aqui, é a horizontal que vai se somar construtivamente e a vertical é que vai se anular sempre, em todos os instantes. Né? Porque você vai ter assim, ó, num dado instante esse cara está andando para cá, tá? E você vai ter que seria da RHCP, desculpa, com frequência ômega, mesma magnitude, mas da LHCP ela vai estar andando para cá, ó. E aí você vai ter a soma da horizontal e os verticais se cancelam. Então, seria esse outro cenário aqui. Né? Então, isso denota para você completamente que uma polarização linear é uma mistura adequada de polarizações circulares. Onde isso é importante, eventualmente também em análises mecânico-quânticas, porque você pode pensar assim, ó, qualquer polarização é sempre uma mistura de fótons com percentuais, se não for linear, né, onde a mistura é 50-50, você pode ter polarizações elípticas. As polarizações elípticas, elas são misturas não iguais, tá? Não iguais, de fótons de spin positivo mais um e de spin menos um. Tá? Então, para a luz em geral, a polarização circular direita é 100% spin mais um. Polarização circular de mão esquerda é 100% spin menos um. Qualquer polarização linear é misto, 50-50. Com uma fase apropriada, né? Aí uma hora para uma certa combinação é vertical, para outra combinação horizontal. E se você combinar essas aqui com amplitudes diferentes, você vai ter polarizações lineares mistas. Mas é sempre 50-50 de polarizações circulares. Tem 50% de polarização LHCP e 50% de RHCP. Então, isso é um fato importante, um fato curioso. Eu vou encerrar esta aula de polarizações mencionando colocando aqui um exercício simples, muito simples, na verdade. Imagine o seguinte, tá? Considere o campo elétrico da seguinte onda. Deixa eu ver se eu acho a caneta que eu acabei de derrubar. Não estou encontrando ela. Tá? Mas a ideia do exercício é a seguinte: considere o campo elétrico dado de uma onda plana uniforme, dado abaixo. Tá? Então, suponha essa situação. Vetor elétrico igual, vou colocar aqui um fator E elevado a I, uma certa frequência ômega t, menos 1K, vamos supor que esteja no vácuo. Tá? Então, considere o campo elétrico de uma onda plana uniforme dado abaixo, meio. Só para simplificar, vácuo, para não me preocupar com propriedades de meio material, K0x menos K0z.
digamos que seja assim, esta onda. E eu vou aqui, então, expressar o seguinte. Vetor campo elétrico igual E0 AX sobre raiz de 2, vou colocar aqui um... nem precisa colocar isso aqui, vamos deixar sem mesmo. AX menos AZ mais IAY. Tá? Esse cara aqui eu vou normalizar por uma raiz de 2. Tá? E esse aqui mais IAY. Então a pergunta que se pode fazer é a seguinte. Qual é a polarização dessa onda? É uma pergunta simples. Você pode fazer o seguinte, determine, depois como exercícios adicionais, determine H, vetor de Poynting médio e blá 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 mais que você queira. Só esses dois aqui já é suficiente. Determine o H e o S médio. Para a polarização da onda a gente já vai ter que achar uma coisa aqui. Tá? Então, a nossa onda ela tem esta cara aqui, AX menos AZ sobre raiz de 2 mais IAY. E eu quero saber se essa onda tem polarização circular, linear, se é esquerda ou direita, se é elíptica, eu não sei. Eu só sei que está dado assim. O campo está dado assim. Vamos lá. A primeira coisa que eu preciso determinar é o N. Quem é o N dessa onda? Eu preciso saber qual é a direção de propagação. Porque é a partir do N que eu vou definir qual é o plano no qual está contido o vetor de polarização. Então, o N é o seguinte. Eu vou olhar para a fase. Tá? Fase. É da fase que eu tiro o N. Ômega T menos K0x menos K0z. Tá certo? Então, esta é verdadeiramente a direção... aqui que eu vou tirar a direção de propagação, porque eu tenho que comparar com ômega T menos KXX menos KYY menos KZZ. Tá? Ou, se for só a parte de fase, né? Aqui eu teria o beta X, o beta Y e o beta Z. É que, de fato, o alfa é igual a zero, porque é vácuo, né? Então não tem a parte exponencial. Então, comparando aqui, eu descubro que beta Y é igual a zero, não tem dependência em Y, que beta X é igual a beta Z, que é igual a K0. Daí eu descubro isso. Tá? E descubro, além de tudo, que o módulo do vetor beta é a soma dos quadrados. Então, o vetor beta é o seguinte, o vetor beta é K0, 0, K0. O vetor beta é esse aí. É uma constante lá qualquer, para que o valor da constante de fase fosse esse K0, eu teria que normalizar por raiz de 2 aqui. Mas eu vou deixar seguir o barco desse jeito mesmo, tá? Até é mais interessante. Então, quanto vale o módulo do beta? Vale raiz quadrada de K0 quadrado mais 0 mais K0 quadrado. Então, eu vou ter aqui raiz de 2K0, nesse caso. Tá? Aqui não é o K do vácuo, tá? É um K qualquer, um número qualquer que tem aí, tá? Tudo bem? Para ser preciso, se eu quisesse que esse cara fosse o 2π sobre lambda, esse K0, como eu falei, eu teria que normalizar por raiz de 2. Então, mas tudo bem. Segue a bronca aqui. O que eu vou ter? Eu vou ter a direção N. N é beta vetor dividido pelo módulo de beta. E nesse caso aqui, fica fácil de dividir toda a equação. Você vai ter 1 sobre raiz de 2 na direção de x, porque esse K0 dividido por raiz de 2, K0. 0 na direção de y e 1 sobre raiz de 2 na direção de z. Ou seja, isso aqui é ax mais az dividido por raiz de 2. Okay? Esta é a possibilidade, é a direção de propagação dessa onda. Ax mais az sobre raiz de 2.
Então tá, essa é a direção, forma 45 graus com o eixo X e com o eixo Z. E aí eu posso querer perguntar, tá, mas e quem são os A1 e A2? Quem são A1 e A2? Tá? Escolha um deles. Vou escolher o AY como A2. Por que eu vou escolher AY como A2? Poderia escolher como A1, tanto faz, eu vou chutar que é A2. Não sei se é a melhor escolha, mas é pelo seguinte, olha, se esse vetor está contido no plano XZ, eu preciso encontrar dois vetores. Então é o seguinte, né? Eu tenho aqui, ó, no espaço, eu tenho aqui, ó, eixo X, eixo Z, digamos que seja assim, tá? E o vetor de propagação n está aqui, ó, formando 45 graus com qualquer um dos que você queira, com o eixo X ou com o eixo Z. Essa é a direção de propagação dessa onda. Tá? Como é que eu acho um vetor? Porque aí isso define um plano aqui. Esse plano é um plano que está orientado de tal maneira que o n lhe é perpendicular. Então, qual é uma forma de achar um vetor contido nesse plano que é ortogonal a n? É só achar um cara perpendicular ao próprio plano original, xz. E esse é AY. Então, naturalmente eu vou escolher AY aqui. Tá? Essa é a escolha mais simples. Agora, eu posso lembrar do seguinte, que A2 vetorial n tem que dar o A1 pela álgebra desses vetores. A2 vetorial n tem que dar o A1. Então, AY vetorial com AX mais AZ sobre raiz de 2 vai produzir para mim o quê? AY vetorial AX, que dá menos AZ, AY vetorial AZ, que dá mais AX, sobre raiz de 2. Eu descobri os vetores A1 aqui, né? Esse aqui seria o A1, então, A1. O A2 que eu escolhi e o N. Eu achei a tríade de vetores ortogonais, tá? Então aqui, veja só, eu posso reescrever a solução assim, olha, com base na solução que a gente encontrou aqui, ó. Isso aqui, ó, é vetor k.n, é o vetor k.n, onde o vetor k, no caso, é k0, 0 e k0, números aqui, tá? AX menos AZ sobre raiz de 2 é A1. Por quê? Porque eu identifiquei quem é A1, A1. E o AY é A2. Então agora eu posso muito bem fazer um gráfico, certo? Vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui. Não sei se... Eu posso fazer um gráfico assim, olha. Parte real desse vetor, eu posso escolher K.R aqui, tá? K.R. Eu posso escolher R igual a 0, posso calcular a parte real desse vetor, suponha esse E0 igual a um número real puro, você vai ter E0 cosseno de ômega t na direção 1, mais I vezes E na I ômega t menos seno de ômega t na direção 2, e esta é a parte real, em R igual a 0, na posição origem, tá? Em função do tempo. Portanto, parte real, coloquei a origem aqui, encontrei a parte real. Eu tenho isso aqui. Agora é só plotar. Como é que eu vou plotar isso aqui? Sei lá, diga que essa aqui é a sua direção 1 e essa aqui é a sua direção 2. Ah, mas eu quero colocar 1 para cá, então a 2 vai apontar para lá. Eu vou até fazer diferente do que estava fazendo. Direção 1, direção 2. Ou seja, direção 1, na verdade, é uma direção, é aqui, ó. É uma direção, deixa eu ver, é menos a Z e mais a X. Então é uma direção assim, ó. Esse aqui seria o nosso A1 no problema. Essa é a direção A1. E o A2, quem que é? É o apontando para fora do plano aqui de verdade, né?
se você olhar na figura do sistema de coordenadas original. Mas o observador ele tem que estar olhando da onde? Ele tem que estar olhando daqui, ó. Ele tem que estar olhando a onda vir a partir do N. Então o N tem que estar entrando no olho dele, digamos assim. Então o N está entrando no olho aqui do observador. Tá? E aí ele está orientado de tal maneira que para ele o A1 aponta para lá, porque ele pode estar rodado de qualquer maneira aqui, né? O que interessa é ele olhando para lá. Mas se ele está de cabeça para baixo, coisa assim, não importa muito, né? Ele tem uma liberdade de se girar aqui. Mas o que ele sabe é que o vetor y é o A2 e o A1 é esse AX menos AZ. Tá? Então, Z vetorial X é que dá Y, né? Então o Y está apontando para dentro do plano, desculpa. Né? Z vetorial X está apontando para lá. Ó. Tá? Então, para dentro. Então, beleza. Para ele, esse cara aqui é o A1, esse cara é o A2. Convenção que ele escolheu. E ele está enxergando esse aqui é o N. Ó. O que ele enxerga? A onda começa com amplitude E0 totalmente na direção 1. O cosseno, à medida que o tempo passa, diminui. O seno aumenta, mas fica negativo. Então ela está girando para cá. Ó. O vetor elétrico vai rodando para cá. Depois aqui, depois aqui. Velocidade angular ômega, no sentido horário. Isso aqui, regra da mão direita. Regra da mão direita, LHCP. Agora, por que eu sei que é circular? Porque a amplitude da componente 1 e da componente 2 é igual. Se, por exemplo, a componente 1 tivesse magnitude 2 e a componente 2 tivesse magnitude 1, você teria um alongamento dessa circunferência na direção de 1, porque o A1 é maior. Então, quando esse cosseno predomina, você teria um fator 2 multiplicativo e aqui 1. Então, ela vai alongar se tivesse amplitudes diferentes. Mas como as amplitudes são iguais, eu sei que o cosseno do ângulo aqui, né? Eu sei que o ângulo é entre os tamanhos das componentes é 45 graus. Eu sei que as componentes têm a mesma magnitude, isso que eu estou dizendo. Tem a mesma magnitude, então a função é uma polarização circular, mas por que eu sei que é circular? Porque além de terem a mesma magnitude, uma delas está defasada de 90 graus em relação à outra. Poderia ser iguais e ainda assim ter uma outra defasagem. Se não fosse 90 graus ou menos 90, não seria circular. Aí, como é que você descobre? Bom, você teria aqui cosseno de ômega t, esse aqui seria cosseno de ômega t mais uma fase, esse cara seria uma amplitude A1, esse seria uma outra amplitude, você faz o gráfico em relação aos eixos. Tá? Vê o que figura o campo elétrico descreve para a onda chegando até o olho do observador. A onda está chegando no olho, ele está vendo lá o que está acontecendo. Tá? E aí, nesse caso, qual é a polarização? É uma polarização circular de mão esquerda. O spin do fóton, nesse caso aqui, teria valor menos 1. Tá bom? Bom, terminamos aqui. Foi uma aula relativamente longa, até pelo que eu achei que iria fazer em termos de polarização. Espero ter esclarecido algumas dúvidas.